Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo, 17 de março de 2024. E hoje no nosso vídeo eu vou falar sobre as 3 barreiras que impedem de você estar falando outra língua. E tudo que eu falo aqui, gente, presta atenção, é por experiência minha, não tem nada científico, nada comprovado. São experiências minhas, observações que eu fiz ao longo desses 9 anos, ok? Então vamos lá direto ao assunto. A primeira barreira que eu percebi morando aqui em falar o italiano, qual foi? Porque como o italiano deriva do latim, como o português, tem muitas palavras parecidas. Tem algumas que são até iguais, que escrevem igual. E o que acontece, gente, é uma coisa, parece simples, mas não é. E eu percebi isso muito quando eu cheguei aqui. O nosso cérebro, ele é muito, é muito espertinho, é muito importante e tal, né? E o que acontece? Quando a palavra é igual e significa outra coisa, a gente tem uma resistência. É involuntária, sabe? É uma resistência assim, que o cérebro, a mente, na hora que você vai falar a palavra, parece que tem alguma coisa dentro da sua cabeça falando, caramba, mas não é isso. Não significa isso. Ou, por exemplo, tem uma palavra que tem no Brasil, mas que significa outra coisa. Então, dá a impressão que a gente está falando aquela coisa errada e o nosso cérebro dá uma travada. Por exemplo, um dos verbos dele, né? Fomos no Brasil, principalmente aqueles brasileiros que gostam de falar o português certinho, eu acho que vai concordar comigo. No Brasil nós fomos, na Itália nós fomos. Gente, quando eu descobri que era nós fomos, e para falar esse nós fomos, o cérebro realmente, ele não aceitava, era estranho, meu. Aí você dá umas travadas, sabe? Então, por ser a língua muito parecida, na minha opinião, essa é uma das travas que todo imigrante ou toda pessoa que quer aprender o italiano tem. Porque o cérebro dá uma travada assim, buga assim. Eu já falei com outras pessoas que tiveram a mesma, que têm a mesma opinião que eu. Pessoas que estão aqui já há mais tempo, que já falam bem, mas que no começo também me disseram que tiveram a mesma sensação. Tá? Então essa seria a primeira trava. A segunda trava, gente, que eu percebi é a vergonha que a gente tem de falar. Porque, como eu já falei, como o italiano é bem parecido com o português, eu acredito que a maioria dos brasileiros entende rapidinho o que eles estão falando, é só prestar atenção, tal, entende. Uma palavrinha aqui, outra não, outra ali, mas no geral, no contexto, dá para entender. Só que quando vai falar, outra trava, outra barreira. E continuando nas minhas percepções pessoais, minha experiência, o que eu percebi? Que mesmo a gente vai lá, tal, estuda, tal, e depois fala, caramba, por que eu não falo? Então, eu acredito que é porque vamos classificar 2 tipos de pessoas aqui. Aquelas que são muito tímidas e aquelas que estão acostumadas, são muito seguras, pessoas que estão acostumadas a tudo que vai aprender rapidinho aprende. E então seriam essas 2 categorias. Mas as 2 têm o mesmo problema, porque aquela pessoa que é tímida, ela mesmo tendo feito um curso legal, sabendo que aprendeu tudo, quando ela vai falar com um italiano, ela trava. Por quê? Porque ela tem
é ali o superego falando, olha, você vai passar vergonha, você é tímido, você não vai dar conta. Então, é melhor você ficar quieto do que você passar vergonha, né? Então, a pessoa que já é naturalmente tímida se retrai e não fala. A segunda categoria de pessoas, que seria aquelas pessoas muito seguras, que estão acostumadas a sempre vencer em tudo que faz, aprender rapidamente, ela, para ela mesma, ela fala, eu não vou passar recibo de burrice, que, né, na cabeça dela eu sempre, tudo que eu me propus a fazer eu fiz bem e tudo, e agora eu vou arriscar a errar, trava também. Então, seria essa segunda barreira, o medo de falar com as pessoas. A terceira barreira, gente, o que seria a terceira barreira? O sotaque. Gente, então, tudo isso eu observei na minha vivência aqui, nesses 9 anos. Chegou um ponto que eu já entendia tudo e que eu já falava. E o que acontecia? Quando eu ia falar, e já tinha passado as 2 primeiras barreiras, eu ia falar e eles, depois que eu falava, eles olhavam para minha cara e me falavam, cosa é detto? Que coisa você falou? Eu falava, não acredito, ele está tirando com a minha cara, meu. Eu falei certinho. E eu tinha vezes no começo que eu até preparava frases pequenas para conversar com as pessoas e tal. Eu falei, eu falei certinho, ele está tirando com a minha cara, ele está me provocando. Mas não é, gente. Agora que eu já estou bem mais habituada, é o sotaque. Então, o sotaque é que faz a diferença quando eles não te entendem e você tem certeza que você falou o italiano correto. Sabe? Então, essa seria a terceira barreira. Como a gente pode superar essas 3 barreiras? Como eu já falei, gente, quando vocês forem aprender, assim, minha opinião, uma opinião que eu dou a vocês, compartilho com vocês, meus queridos. Faça o curso que você se sentir mais à vontade. Mais à vontade. Cada um se adapta a um curso, a ver televisão, a música, cada um, mas assim, a escolha é aquilo que você se sentir confortável, que for prazeroso para você, porque com certeza é o caminho mais rápido para você aprender a língua. E então, não fique assim, porque meu amigo pegou um curso maravilhoso, tal, teu amigo se sentiu bem. Quem sabe não é para você. Então, faça testes aqui e ali, como você acha? Porque como o nosso canal é um canal voltado para viajantes, para pessoas que gostam de viajar, mochileiros, pessoas que gostam de se movimentar. E quando você se movimenta e você viaja, é importante que você chegue no lugar sabendo um pouco dos costumes e principalmente a língua, porque é maneira para você se comunicar, né? Se você vai viajar, também que adianta você ficar ali isolado, né? Então é bom você se comunicar com as pessoas do locais, tal, né? Então por isso as dicas sobre como você conseguir superar as barreiras para falar melhor o italiano. Então vamos lá. Para você superar a primeira barreira, eu sugeriria para vocês o seguinte: tem uma conversinha com a sua mente, com o seu cérebro. O cérebro adora imagem, né? Isso segundo os psicólogos, eu não sou psicóloga, nem é tudo experiência. Mas eles dizem que eles adoram imagem. Quando você passear, tal, parece bobo, mas funcionou comigo. Tenha uma conversa com o seu cérebro, fala, olha, eu não estou no Brasil, eu estou aqui na Itália, na Alemanha, sei lá, nos Estados Unidos, onde você estiver. Serve para qualquer coisa, no Nordeste do Brasil, e você é do Sul, ou vice-versa. Fala, olha, aqui
se fala assim, nós fumo e basta. Gente, essa coisa do nós fumo foi difícil. Aqui o certo é assim, e eu tenho que usar isso que vai fazer eu me comunicar com as pessoas. E vai tendo essa conversinha, mostra, fala, olha onde eu estou. Olha aqui, eu não estou lá no Brasil, eu não estou lá em São Paulo, eu não estou lá em Fortaleza. Eu estou aqui, eu tenho que falar a língua deles. E com o tempo você vai aceitando, o teu cérebro vai aceitando a mudança. A segunda barreira, que seria aquela, né, de você ter vergonha de falar, e daí, quando você chega em casa, tiver uma raiva, porque você fala, caramba, eu sabia me expressar naquela hora que eu estava lá com aquelas pessoas. E por que eu não fiz? Então, é uma coisa a ser trabalhada também internamente. Não tem nada. Se você falar alguma coisa errada, você não é nativo do lugar. O importante no final é que você consiga se comunicar com a pessoa. Que você queira comprar um pão e você sai lá da padaria com pão, não com litro de leite. Né? Um exemplo. Então, o importante é a comunicação. E você que chegou há pouco tempo, é a hora de você errar. É igual quando a gente entra numa empresa. Os primeiros meses é a hora que a gente sai perguntando tudo sobre o trabalho, porque a gente é novo. E é a mesma coisa com a língua, mesmo que você estudou no Brasil e você vem e tem alguma coisa diferente. Então, a hora que você chega é a melhor hora para se perguntar, para você falar errado. Então, trabalhe isso internamente e perca a timidez, perca a pose de que sempre falei certo, agora vou falar errado. Gente, não tem nada a ver, não leva isso a ferro e fogo, sabe? E eu falo por experiência, porque teve época que eu também não conseguia, porque travava. Eu gostaria que alguém tivesse chegado e falado isso para mim, por isso que estou aqui compartilhando com vocês a minha experiência. Então, supere essa segunda barreira, não tendo medo de falar. Sem falar, para aqueles que estão acostumados a fazer tudo certinho, sempre tirar o 10 na escola e tá com medo de errar. Gente, quando vocês vão falar com ele, a maioria deles só falam um idioma, a maioria. E vocês, no caso, já estão falando dois. Pelo menos um e meio, né? Então você já está na vantagem. Agora, a terceira barreira, gente, a superar, que é a do sotaque. E como a gente pega sotaque, gente? É convivendo com eles. Eu conheço brasileiros que estão aqui já há 5, 6 anos e eles, aparentemente, nem parece que saíram do Brasil. Por quê? Porque eles se mantêm com a cultura brasileira, eles se mantêm fora do ciclo deles. Gente, eu vou falar de coração. Então, olha, eu amo tanto o Brasil, eu defendo tanto, eu acho tudo lindo, principalmente agora que eu estou longe. Não, mas sempre gostei, sabe? Sempre valorizei meu país, sempre, sempre. Mais uma vez que eu estou aqui, eu preciso me adaptar ao meio que eu estou. Não adianta, gente, vocês ficarem fechados na casa, se vocês moram com outros brasileiros, só falando em português, só comendo arroz e feijão todo dia. Eu adoro feijão com arroz, gente. Aquele bifinho acebolado, a saladinha, uma paçoquinha. Gente, vamos parar de falar, senão eu vou chorar. Olha, me encheu a boca d'água. Ai, gente, é comédia, né? Mas é verdade. Então, no começo, nos primeiros dias, ok, mas vá se adaptando ao lugar em que você está. Vá trocando as comidas pelas comidas deles. Vá incorporando. Não é que eu estou falando, abandone o Brasil, não goste do Brasil, as suas raízes. Não, eu defendo minhas raízes. Eu falo, quando alguém fala se é brasileira, eu, graças a Deus.
mas você se integrar na cultura onde você está, aonde vocês estiverem, gente. E se integrar engloba tudo, no seu modo até de se vestir, no seu modo de comer e no seu modo de falar. E aonde é que você vai achar esse sotaque, gente? É conversando com ele. E como você vai conversar com eles? Convivendo com eles, se integrando a eles. Gente, isso é muito importante, porque agora, depois de todos esses anos aqui, eu consigo perceber a diferença. Outro dia que aconteceu, tem uma conhecida minha, que ela fala o italiano, mas perfeito, perfeito. Um dia eu estava escutando ela falar, o outro italiano, e eu fiquei assim, meu Deus, eu não falo nem a 10ª parte dessa mulher italiana, ela não tem um erro, é perfeito, eu fiquei prestando atenção, porque não era uma conversa privada aí, gente, era uma conversa normal. E eu falei, ela fala muito bem. E passou. E eu achei assim, uma desgraça, né? Eu não falo, acho que nunca vou chegar falando nesse nível. Aí uma das pessoas que estava na roda da conversa, depois me confidenciou, falou, Nice, eu não estava entendendo nada do que aquela pessoa estava falando. Eu falei, como assim? Ela estava falando o português corretíssimo, o italiano corretíssimo. Aí a pessoa falou, não, eu entendo muito mais você. Aí eu peguei a charada, porque mesmo eu com os erros, eu tenho ainda vários erros de, desculpa gente, de verbos, conjunção de verbos, essas coisas, mas eu já peguei o sotaque deles. Né? Inclusive, uma vez que eu fui em Milão, uma das senhoras que eu encontrei lá, ela falou, nossa, você fala com o sotaque palermitano. Aí eu fiquei toda feliz, né? Ela reconheceu, ela era de Milano, falou, tu fala com sotaque palermitano. Mas foi convivendo com eles. Não é que eu tenho tantos amigos, tanta convivência. Mas isso também já pode ficar para outro vídeo. Eu vou dar dicas de como vocês, o que vocês devem fazer para ter essa convivência com eles. Porque é muito, muito importante, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, falando dessas 3 barreiras. E eu espero que vocês trabalhem essas 3 barreiras para que vocês consigam falar bem o italiano ou qualquer outra língua, né? Deixe suas ferramentas afiadas para poder chegar a falar e se expressar e poder fazer amizades. Isso é a língua muito difícil. Então, muito obrigado para aqueles que chegaram até agora no vídeo. Não esqueçam do like e de se inscrever aqueles que não é inscrito. E compartilha, gente. Compartilha para o nosso canal crescer. Eu vou ficar tão feliz. Cada inscrito que eu vejo a mais, eu fico tão feliz, tão feliz. Eu estou indo toda semana, tentando, né, colocando 2 vídeos, com muito amor, muito carinho. Mas eu quero também, né, ver o crescimento do canal, é muito gratificante. Um grande abraço para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E arrivederci!